Pessoal, vamos então aqui falar sobre a organização do Estado. Estamos na semana 6, dia 7 e parte 3. Compete aos Estados-membros, por meio de uma lei estadual, respeitado o período a ser fixado em lei complementar federal, que essa lei, inclusive, até hoje ela não foi instituída, criar, fundir e desmembrar municípios, após a consulta prévia às populações dos municípios envolvidos, lê-se plebiscito, e a divulgação e publicação dos respectivos estudos de viabilidade, lê-se aqui por meio de uma lei também o que? Federal, perfeito? Correto nossa questão aí? Correto, é o que prevê aí o artigo 18, parágrafo 4º, que vai falar o que? A criação, incorporação ou fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por meio de uma lei estadual. Então uma lei estadual vai fazer, ou seja, vai criar, por exemplo, aqui a gente está falando sobre criar, fundir ou desmembrar, a gente está falando criar, fundir ou desmembrar. A questão trouxe essas três possibilidades, não falou da incorporação, mas também pode ser a incorporação, por meio de uma lei estadual. Primeiro, eu preciso de uma divulgação do estudo de viabilidade municipal, apresentado na forma de lei federal. Depois eu tenho o que? A plebiscito, tenho a lei complementar federal, depois eu vou ter aí sim a criação aí por meio da lei estadual. Então está correto? Está correto. Aqui, interessante essa questão, coloquei como uma exceção, ele está tratando a exceção e não a regra. Então é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios subvencionar cultos religiosos ou igrejas, bem como manter com eles ou com seus representantes vínculos e formas de cooperação de qualquer natureza. Ponto. Agora, o que ele tem na lei, ou melhor, na Constituição Federal, no artigo 19, ele vai falar que é sim vedado, mas esse daqui ele traz lá que é vedado como regra. Qual é a ressalva? A ressalva que ele traz no artigo, ele vai falar sobre o interesse público. Então a ressalva é quando ocorrer a colaboração de interesse público. Então tem que ter o que? Interesse público. Então se é uma ressalva, significa que a União, o Estado, o Distrito Federal e aos municípios vai caber o que? Alguma coisa relacionada a isso, subvencionar, manter ou com eles representantes, vínculos e formas de cooperação, mas principalmente isso aqui, ó, cooperação. Os demais aqui nem tem sentido, vínculos, manter com eles e com os seus representantes formas de cooperação, ok? Então isso daqui é a nossa ressalva, caso tenha o que? O interesse público eventualmente possa justificá-lo, aí sim. Então veja, é vedado, inclusive está dizendo que é vedado qualquer forma de cooperação, e diz ainda assim, ainda é vedado ainda que o interesse público eventualmente possa justificá-los. Então essa daqui que é a última parte da questão, ainda que o interesse público possa justificá-los, esse daqui é a exceção à regra. Então estou tratando a exceção à regra, então aqui não vai ser vedado, perfeito? Então a questão está incorreta. Olha que diz, a regra é, até aqui é regra, daqui até aqui, certo? Então essa primeira parte aqui nós vamos ter quem? A nossa famosa regra. Então é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos
ou estabelecer igrejas, ou subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento, ou manter com eles ou os seus representantes de dependência ou aliança. Então, não posso ter dependência nem aliança. Agora, ressalvada o que na forma da lei a colaboração de interesse público. Então, aqui é a ressalva, colaboração. Então, a ressalva é o que? Colaboração de interesse público. Percebe? Então, ressalva a colaboração de interesse público. Então, ressalva isso. Então, volto para a questão. Olha, ainda que o interesse público eventualmente possa justificar quem? A forma de colaboração ou cooperação aí. Então está incorreta a questão, porque quando houver interesse público, eu posso eventualmente aí cooperar aí com alguma igreja, ok? Ou cultos religiosos. Questão 23. A instituição de regiões metropolitanas pelos estados federados dispensa a edição de lei prévia de lei complementar federal diante a autonomia que lhes foi conferida à Constituição Federal. Então, para que um estado ele crie e institua uma região metropolitana, ele não precisa de edição de uma lei complementar federal. Correto? Correto. Está previsto isso, dado a autonomia do Estado, está previsto na Constituição Federal? Olha só o que ele diz aqui em cima. Segundo a Constituição Federal, julgue o item. Olha que sacana. Tá, segundo a Constituição Federal, não existe a situação aqui da lei complementar federal, perfeito? Aqui na Constituição Federal, ele vai falar que existe uma lei complementar. Veja, vamos dar uma olhada primeiro. Aqui então a primeira parte aqui é de município, fala sobre lei complementar federal. E quando vai falar sobre os estados, ele fala mediante lei complementar poderá instituir regiões metropolitanas. Então ele não traz a remessa aqui de uma lei federal, ele não traz um indicativo de ser lei federal. Isso aqui é uma lei complementar o que? Estadual. Onde que você consegue ter essa garantia de que é uma lei complementar federal? Pela autonomia e pela lei 13.089 de 2015, vai falar sobre a condição de região metropolitana. Formalização e delimitação mediante o que? Uma lei complementar, o que? Estadual, lei complementar. Então aqui em cima, parágrafo 3º, que está falando de instituição de regiões metropolitanas, vai ser mediante lei, e essa lei vai ser uma lei complementar estadual, devido obviamente o que? A autonomia que foi conferida pela Constituição Federal aos estados. Então a questão está correta, a questão muito bem elaborada aí. Questão 24. Em face à descentralização administrativa e política que caracteriza o Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil constitui um Estado unitário? Não, é um Estado federado. Ok? Aqui ó, inclusive está falando isso aqui, ó, federativo, federado, descentralizado, dispondo os entes políticos estatais de autonomia para tomar decisão, ok, no caso concreto, a respeito da execução das medidas adotadas pela esfera central do governo. Olha, então aqui está falando sobre o Estado federado e não é Estado unitário, então a questão está incorreta aí. Perfeito? Vamos lá. Nossa, que foi para analista do MPU processual na área judiciária, ok? Questão 25. O DF já figurou como capital
da União em constituições anteriores, porém na atualidade a capital federal é Brasília. Isso é uma questão que normalmente não é cobrada em prova. Por que foi, se for cobrado em prova, vai ter que estar ali previsto no seu edital, certo? Estudo das constituições, alguma coisa assim. E é uma palhaçada, e você vai ter que começar a estudar várias outras coisas aí de outras constituições, não tem muito sentido. Mas isso daqui eu fui buscar lá na Constituição de 1969, lá no artigo 2º, ele vai falar que Distrito Federal é a capital da União. Olha só. E o artigo 18, parágrafo 1º, diz que Brasília agora é a capital federal. Então, na realidade, o Distrito Federal era sim a capital da União e agora é Brasília. Então, o que está previsto na questão, então a questão está correta. Mas uma questão dessa que começar a trazer comparativos entre as constituições, aí o bicho pega. Vamos lá. O direito brasileiro admite a fusão de estados-membros, mas não a subdivisão deles. Olha o que diz aqui a lei. Putz, passou direto de novo. 26. Aqui, ó. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se, então essa daqui é o que é o cerne da questão, ou desmembrar-se para anexar a outros ou formar novos estados ou territórios federais. Então ele pode, admite, então o direito brasileiro admite a fusão, admite. Os estados podem incorporar-se entre si, ou desmembrar-se e formar outros territórios? Pode. Agora subdividir também pode. Então, mas não, a subdivisão está incorreta, certo? Mas não a subdivisão. Questão 27. Para que fosse possível a criação desse novo estado, seria necessária a edição de uma lei complementar federal que estabeleça o desmembramento. Ele está falando aqui sobre a possibilidade de efetuar o desmembramento do estado do Amazonas. Então está dizendo que seria possível a criação desse novo estado, mas a condição é o que? Uma lei federal complementar que estabeleça o desmembramento. Correto? Correto. É isso que prevê a Constituição Federal. Nas palavras aí do Pedro Lenço, vai falar que a aprovação pelo Congresso Nacional após uma manifestação da Assembleia Legislativa, passa-se a fase da aprovação do projeto de lei complementar proposta pelo Congresso Nacional. Portanto, é uma lei complementar federal. Perfeito? Questão correta, portanto. Questão 28. A lei que determinasse a criação de novo estado operaria efeito somente a partir da data em que fosse aprovada, mediante referendo, obviamente que não é plebiscito, pela população diretamente interessada no desmembramento. Então aqui ele peca porque não é referendo e sim plebiscito. Questão 29. Na organização da República Federativa do Brasil, os municípios são entes federados? Sim ou não? Sim. Que não tem subordinação hierárquica frente à União? Perfeito, não tem. Nem aos Estados-membros. Correto. Todos eles são o quê? Autônomos nos termos da Constituição Federal. Questão última, 30. O Brasil é a República Federativa, é uma república federativa, ok? De modo que os componentes da federação, notadamente os Estados-membros, detêm e exercem soberania. Uma ova, quem tem soberania é apenas quem? República Federativa do Brasil, que detém o que? A soberania, ok? Soberania. E os estados, União, Distrito Federal, estados e municípios detêm o que? Autonomia. Ok? Então assim terminamos a nossa bateria de questão referente à última aula
do dia da semana 6, beleza? Vamos embora, vamos continuar. Vamos avançar para a próxima semana agora. Um abraço, fique com